E voltamos com mais um episódio de Reconversa, o 33º, seria o 34º se eu não tivesse pifado na semana passada, mas estou aqui, estou vivo, ao lado de Reinaldo Azevedo, não é? Meu mais íntimo adversário. Adversário, não. Adversários íntimos. Você sabe que adversários íntimos é melhor do que amigos que não são cheios de treta. tão íntimos. Pois é. Nós estamos vivendo um mundo de redefinição das relações de trabalho. Não é? O que era trabalho há 50 anos é muito diferente do que é o trabalho hoje. Sobretudo no contexto de alguma, se não grande precarização das relações de trabalho. É por isso que, no episódio de hoje do Reconversa, a gente recebe uma figura muito importante que ocupa hoje a posição que outrora ocupou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Era a minha posição. Era a posição dele. Era a minha posição. Nós estamos aqui com Moisés Celege Júnior, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Moisés, muito obrigado por estar aqui conosco, bater um papo conosco. E é um prazer muito grande tê-lo no Reconversa. Ele que vai ter que atravessar esse mar vermelho, né? Não é moleza o que ele vai ter que fazer. O mar nem anda tão vermelho ultimamente, a gente precisa ver isso também. É isso mesmo. Como representar essa nova classe trabalhadora? Nós vamos falar de tudo isso, mas a gente começa sempre pedindo um Wikipedia pessoal. Fala um pouquinho da sua vida. Como é que você começa, como é que você chega ao Sindicato dos Trabalhadores dos Metalúrgicos do ABC, que é um mítico sindicato, né? De onde vieram tantas lideranças para o país, lideranças nacionais, a exemplo do presidente Lula, mas não apenas dele. Outros de lá vieram também. Bom, primeiro, deixa eu agradecer de estar aqui com vocês nessa conversa, nesse bate-papo. É um motivo de orgulho estar aqui com vocês. Eu sou um trabalhador, eu sou filho de operário. Eu sou um trabalhador na Mercedes-Benz, é uma fábrica de caminhões e ônibus, em São Bernardo do Campo. Eu entrei lá em 1985, né? Portanto, eu estou há 38 anos na Mercedes-Benz. Entrei para o movimento sindical em 1989. O nosso sindicato ele tem uma característica muito forte de ter organização no local de trabalho. Antigamente se chamavam as comissões de fábrica, né? Que são os trabalhadores elegem seus representantes ali no chão de fábrica. E hoje se chamam comitês sindicais de empresa. Então, eu entrei para a comissão de fábrica em 1989, através da eleição, fui eleito pelos trabalhadores na Mercedes, e depois eu me tornei coordenador dessa comissão, depois eu fui para o conselho da direção do sindicato, depois eu fui para a executiva da direção do nosso sindicato, e hoje eu tenho essa tarefa de presidir o sindicato, que a gente considera que tem uma história muito pesada. É um sindicato que aonde se fala do ABC paulista, se lembra também das lutas, né, no fim dos anos 70, 80, contra a ditadura, enfim, a história do próprio presidente Lula. Então, é um sindicato que é um sindicato propositivo, acima de tudo. Uma característica dele não é somente representar o trabalhador dentro da fábrica por aumento de salário ou melhores condições de trabalho, mas também reivindicar questões junto ao poder público, seja ele municipal, estadual, federal, porque o trabalhador que produz a riqueza, ele tem que ter saneamento básico, ele tem que ter universidade para ele, para os filhos, ele tem que ter moradia, ele tem que ter uma série de coisas. Então, a característica do nosso sindicato é isso. Eu sou pai de 4 filhos, Marina, em homenagem a Dorival Caymmi, né, está com 37 anos, a Morena, em homenagem ao Gonzaguinha, que está com 28 anos. Eu tenho o Davi, que é meu enteado, mas é o meu filho. Ele tem 12 anos. E tenho a Frida, em homenagem a quem? Frida Kahlo. Parabéns. Eu sou Valfrido. Então, a Frida, ela tem 6 anos, é minha caçula e sou avô de 2 netos. O Bernardo, em homenagem ao Benegão, do Planet Hemp. E o Ernesto, em homenagem ao Tchê. Muito bom. Entendeu? Então, esse sou eu. O nosso amigo comum, o João Vicente Caixa d'Água, me contou o seguinte, que nos anos... O Caixa d'Água, meu sócio, João Vicente Caixa d'Água, o nosso amigo comum. Caixa d'Água. Não, é só para você... Para apresentar essa figura mítica, conhecida como Caixa d'Água. Ele me explicou o seguinte,
que nos anos 70, as greves dos metalúrgicos do ABC levaram os sindicatos para a porta da fábrica. Sim. A partir dali, nos anos 80, para dentro da fábrica, nas comissões de fábrica. Né? E que hoje o sindicato está focado em transpor a fábrica e pensar a política nacional e pensar o bem-estar do trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma condição de trabalho, uma situação de trabalho muito distinta no século XXI, já na segunda década do século XXI. Nós temos hoje um trabalhador que não tem patrão, de certa forma, pelo menos o patrão às vezes é uma plataforma digital, alguém com quem ele não dialoga, com quem ele não conversa, com quem ele não negocia. Não tem nem cara. Nem cara. E mais, hoje quando a gente olha a situação do metalúrgico nos anos 70, 80, talvez nós estivéssemos ali diante de uma elite da classe trabalhadora, com direitos e também lutando por direitos, tendo instrumentos negociais para lutar por direito. Hoje, a massa trabalhadora está dispersa, talvez não representada, não consegue nem falar com o patrão, não tem um representante. Como é que é ser sindicalista na segunda década do século XXI e para onde vai o sindicalismo? Para onde vai o trabalhismo? Não, primeiro, para a gente analisar isso, a gente precisa analisar primeiro o modelo sindical no país. É um modelo atrasado. No Brasil, para vocês terem uma ideia, tem mais de 12 mil sindicatos. Tem o sindicato dos trabalhadores, mas existe também os sindicatos patronais. Então, são milhares de sindicatos que, de fato, não representam os trabalhadores. Um trabalhador não sabe nem aonde que é o seu sindicato. Muitas vezes não sabe qual é o sindicato que representa ele. Então, o modelo sindical que foi inspirado na Carta de Lavoro da Itália, e a CLT também foi inspirado nisso, é um negócio que o movimento sindical precisaria rever. O movimento sindical, para se tornar um movimento sindical forte, eu penso que temos que discutir sindicatos nacionais por ramo de atividade. Eu sou um metalúrgico, portanto, eu sou da indústria. Tem os químicos, são da indústria. Construção civil, indústria. Por que não criar o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria, por exemplo? Ou do ramo financeiro, ou da área de serviços. Uma federação, por exemplo? Não, existe, Reinaldo, as federações, né? Mas também são muito pulverizadas. Sindicato forte no Brasil tem uma meia dúzia de sindicato forte. Lógico que eu vou falar dos metalúrgicos, que é um sindicato forte, bancários é forte, petroleiros são fortes, químicos são fortes, mas se você olhar a grande massa de sindicatos, não representam ninguém. Os sindicatos fascistas não são justamente aqueles que são verticalizados nesse sentido? Quer dizer, você cria uma entidade por intermédio do Estado e aquilo passa a ser um ente estatal. Não é na contramão? O excesso de sindicatos, a liberdade sindical faz mal, então, para a classe trabalhadora? Não é nem questão da liberdade sindical, mas a estrutura sindical, na minha opinião, faz mal. Esse modelo faz mal. Se você for na Europa, em alguns países, são 6, 7 sindicatos nacionais, porque aí ganha força para a negociação. Não é esse monte de sindicato, por exemplo, que tem no Brasil. Agora, para discutir isso dentro do próprio movimento sindical, é uma resistência enorme. Quem que vai querer abrir mão da cadeira? Não é verdade? Então, tem essa questão. Pega o imposto sindical. Quando existiu o imposto sindical, como que era distribuído aquele dinheiro? 60% era para o sindicato e os outros 40% era dividido em federação, confederação e Ministério do Trabalho. Isso. Né? O nosso sindicato, por exemplo, ficou 10 anos com uma liminar para que não se cobrasse o imposto sindical dos trabalhadores. Porque a gente não acredita nisso. Os trabalhadores têm que ter a liberdade de ver como é que mantém seu sindicato. Agora, o Brasil, um país desse tamanho, com apenas alguns sindicatos fortes. E aí pega o que você falou, o mundo do trabalho, o futuro do mundo do trabalho. Não é o futuro, é o presente do mundo do trabalho. Essas questões aí que eu chamo de capitalismo de plataformas, que é entregador, motorista, esse monte de aplicativo, as pessoas se focam muito nisso. O negócio do iFood, do Uber. Não, se contrata hoje um professor por aplicativo, um encanador por aplicativo. E não tem regulação. Não tem. Esse capitalismo de plataforma, que é um negócio irreversível,
precisa de uma regulação, precisa envolver as pessoas nesse sentido. Eu não consigo conceber que um entregador que vai levar uma comida para você na sua casa, se ele cair e quebrar a perna, ele está lascado. Porque o aplicativo vai tirar ele, entendeu? Do aplicativo. E ele não vai ter benefício. Ele vai viver do quê? Então precisa discutir minimamente. Eu não estou dizendo que tem que ser esse modelo, que tem que ser CLT. Não estou dizendo isso. Mas tem que discutir minimamente. Uma outra questão, por exemplo, que na pandemia ficou muito claro, é o home office. Imagina, quem diria, você trabalhar da sua casa. Sabe? É uma delícia. Tem gente que gosta, Reinaldo, tem gente que não gosta. Eu não gosto. Porque uma coisa, Reinaldo, para você de repente é bom, pô. Porque você acorda à tarde, abre ali o computador, fica ali quietinho. Até mais. Trabalha até mais. Não estou nem defendendo, mas assim, é que eu faço home office, por isso eu não posso deixar. E as pessoas sabem que eu faço programa de rádio de casa. Aí o que acontece? De um lado é bom, o cara não enfrenta o trânsito da cidade, né? Enfim. Agora tem que ter uma regulação. Como é que o sindicato dialoga com esse povo? Eu não posso colocar o carro de som do sindicato em frente à casa do Reinaldo. Vai não. Ele já vai me xingar se eu chegar lá fazendo barulho. Não é verdade? E quem é o patrão? Por exemplo, alguém vai entregar uma pizza, é maltratado pelo comprador da pizza. Maltratado, ou não deixa subir, ou faz um desaforo, ou seja, tem o que na Justiça do Trabalho se chama de assédio moral pelo empregador. Como é que acontece isso no mundo virtual, desse capitalismo de... Eu chamo de capitalismo de plataforma. De plataforma, expressão brilhante. Nesse capitalismo de plataforma, como é que isso acontece? Não, pois é. Como é que você vai lá brigar? Com quem você vai brigar? Então o Estado, aí que está aquela diferença. Eu acredito que o Estado ele tem o papel de regular algumas coisas. Regular a economia, regular isso. É uma realidade. É reversível, como eu disse. Isso aí não vai voltar atrás. Entendeu? Agora pega o home office. De repente, o Reinaldo é tranquilão, ele trabalha lá, ele gosta e tal. E a companheira que tem os moleques dela para cuidar, entendeu? Como é que ela vai estar lá na frente da câmera, na frente do computador, com o moleque amamentando, digitando, mas como é que é isso? E a questão da internet, que ela vai gastar mais, tem que discutir, regular. Tem que talvez ter um momento, por exemplo, que o sindicato consiga se conectar com os trabalhadores em home office, para levar lá uma pauta, para perguntar algumas coisas, para dialogar com os trabalhadores de home office. Né? Porque se fala muito e a tecnologia mudou muito rapidamente a nossa vida. Eu tenho 57 anos, embora não pareça. Mudou muito rápido. Você está muito bem. Você está bem. Nós temos 2 jovens de Boina hoje. Você sabe o que eu ia falar, né? Eu ia falar. Depois te dou uma dica de onde vende um monte, tudo baratinho. Legal. Estou precisando disso aí. Se você quiser. Nós não estamos falando de coisas, de categorias distintas, é dúvida mesmo, não estou contestando, não. Há esse entregador de comida, há o motorista do Uber. O motorista do Uber. Há o professor que, assim, que a diferença, né? O Uber foi criado, o Uber originalmente era assim, já que eu vou para lá, vou te dar uma carona e vou cobrar. E vou botar isso no aplicativo, estou indo para lá, quer ir? Era assim, era uma grana suplementar. Né? Eu me lembro de histórias, lá no passado, uma vez até foi minha mulher que me apresentou, o sujeito era um jogador nos Estados Unidos, acho, de futebol americano, e ele fazia Uber também. Ganhava a grana, mas já que ele ia para lá, ele dava uma carona. No Brasil virou emprego, e em vários países virou emprego com a crise, né? É emprego mesmo. Então, assim, o Uber, o entregador, etc. Isso é uma categoria. Sim. Ela precisa efetivamente de proteção. Mas há aqueles que não só não querem trabalhar no local, nem estou falando de mim, mas ele não quer essa proteção porque ele não precisa. É outra relação de trabalho. Ele, inclusive, paga os próprios impostos, tem a saúde privada que ele escolheu. Quer dizer, ele prefere não ter uma relação de trabalho, prefere autonomia. O que eu estou falando assim, não são grupos distintos e, certamente, o grupo daqueles que precisam de proteção é muito maior. Inequivocamente. Não, você tem razão. O meu compadre, lá no Rio de Janeiro, ele trabalha com Uber para completar a renda dele. Né? O Uber, quando ele não vai trabalhar, Reinaldo, fica mandando mensagem para ele. Estamos com saudade de você. O nome dele também é Reinaldo. Estamos com saudade de você, Reinaldo. Você não vai aparecer mais?
né? Ele também não quer pagar a Previdência. Aí talvez seja, porque o cara, ele trabalha ali no Uber ou no iFood para ele fazer uma renda. Se ele pensar que ele vai pagar a Previdência, ele fala, pô, não quero isso aí para mim. Porque ele já ganha pouco com isso, ele tem que trabalhar para caramba para fazer um dinheiro. Entendeu? Então, talvez a discussão, o papel do Estado entra nisso. Eu estou dizendo que ele tem que ter proteção. Quem vai pagar a proteção, que eu acho que temos que discutir. Porque é isso que vocês falaram. Eu não sei quem que é. Se eu trabalho no iFood, eu não sei quem que é o meu patrão. Com quem que eu vou reclamar? Entendeu? Então, aí que entra o Estado. Eu acho que o Estado tem que pegar e discutir a regulação disso. Eu, por mim, posso estar equivocado. Essas empresas têm que pagar o benefício para ele. Não ele. O que vocês dois estão dizendo é que tem, dentro da categoria de trabalhadores por aplicativo, duas categorias. O eventual, sim, que vai lá completar a renda e que, de repente, nem tem interesse em previdência privada, nem tem interesse em direitos naquela relação, mas tem aquele outro que depende daquele trabalho. Sim, sim. Aquele que vive de entregar coisa, vive de levar pessoas, ou seja, é motorista de Uber full time. O entregador full time. A renda dele sai disso. Sai dali, sim. É a única renda. Agora, vamos dar um passo para trás. Vamos falar um pouquinho, antes da gente seguir nisso, falar um pouquinho de como é que está o trabalhador à moda antiga. Porque a gente vê todos os dias notícias na TV e nos jornais do recuo de investimento, por exemplo, das montadoras fechando fábrica. Nós tivemos notícia da Ford que fechou a sua histórica fábrica no ABC. Né? Como é que se encontra isso? Porque à medida que você não tem um empregador, você não tem investimento privado no país, você não tem trabalho, se não tem trabalho, não tem necessidade da representação da classe trabalhadora. Ou ela se enfraquece. Verdade. Como é que você vê o recuo do investimento privado, sobretudo na região em que se encontra e atua o sindicato dos metalúrgicos? Deixa eu só contar uma historinha. Fala aí, Renato. Claro. Eu era militante trotskista, né? Lá no ABC. E Lula, sindicato e não sei o quê. Aí ele deu uma entrevista, acho que em 78, 79, ainda sindicalista apenas. E aí ele falou sobre os estudantes que ficavam... Esses estudantes podem parar de encher o saco e estudar. E a gente que ficava ali na periferia do movimento sindical, imagina, fim dos anos 70, começo dos anos 80, era uma efervescência formidável. Né? A gente, na verdade, invejava aquele troço e, claro, como bons arrogantes militantes, achavam que a gente precisava oferecer a eles a direção política, a famosa direção política. Eles não têm. Né? Um movimento espontaneísta, como é que é? Espontaneísta, obreirista, no pior sentido do termo. Sim. E nós... Né, são ensinados o que eles devem querer. Isso, precisamos dizer para eles o que eles devem querer e como é que a gente vai lá dar a direção revolucionária. Porque senão eles ficam aí só reivindicando coisas, né, para melhorar o capitalismo. Lembra? Até tinha isso, né? Eles estão tentando melhorar o capitalismo quando diminuir as contradições do capitalismo. Vocês não sabem cada coisa absurda que a gente dizia. Mas era uma coisa efervescente. Hoje, eu acho que casa com a sua, é meio aborrecido, assim, está um pouco no automático, falta gente, de vez em quando marca reunião, não vai quase ninguém. Como é que é? Bom, para pegar a primeira parte das empresas, eu penso assim, que as empresas investem onde tem mercado. Uma montadora, o acionista coloca dinheiro na montadora e ele quer esse dinheiro remunerado. Ponto. E para mim, montadora é igual barraca de feira. Um dia pode estar num lugar, outro dia pode estar em outro. O Brasil é um mercado interessante, seja em automóveis, caminhões, ônibus, da indústria automobilística é interessante. Por isso que tem tantas empresas aqui. O Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que tem várias marcas de diversas montadoras instaladas aqui. Por quê? Porque tem um mercado promissor. Agora, o que faz essa empresa permanecer no Brasil e remunerar, vamos dizer, o acionista, é o mercado, a economia está crescendo. A economia crescer, o trabalhador tem renda, ele vai comprar um carro, ele vai trocar o carro, enfim.
sabe? As prefeituras vão comprar ônibus, as empreiteiras, as empresas de logística, porque a produção está aumentando, vão comprar caminhões. Então, a economia crescendo é o segredo de tudo. Para todo mundo fica melhor. Se a economia não cresce, tem empresas que conseguem se sustentar por mais tempo e tem empresa que não. E a questão da estratégia mesmo, você pegou e citou a Ford. Qual era o carro que a Ford fazia? Ela foi fazer, Reinaldo, um carrinho chamado K. Feio pra caramba. Onde o mercado estava pedindo o quê? Investimento naquelas SUVs. Que acho que vocês devem ter SUV, aqueles carrão. Já tive, hoje não. Então isso foi um erro estratégico também. Vamos aqui combinar que a Ford, com mais de 100 anos no Brasil, ela não cometeu. Ela quis sair do país. Ela quis sair do país, né? Então, a questão das empresas e outras, nós estamos conversando com diversas empresas chinesas. Uhum. E, por óbvio, que eu quero trazer empresas chinesas para o ABC. Empresas de ônibus, principalmente de ônibus elétrico. Conversamos com umas 3, 4. E eu quero ver se eu consigo trazer pelo menos uma para o ABC. Aí eu tenho que vir aqui conversar com o governo do estado de São Paulo. Porque o ICMS a 18% é impeditivo de investimentos. Quem é que vai vir com esse jeito? Eu tenho que brigar com o governo federal, e não é porque o presidente falou que a gente não tem que brigar, a gente tem que brigar contra o regime do setor automotivo do Nordeste, onde se beneficia somente uma empresa que se chama Stellantis, que está lá no Pernambuco, que é 5 bilhões. Só para uma empresa. Aliás, Cada emprego... o caso está em efervescência neste momento. Você tem ideia do tamanho da briga que você está comprando? Eu sei, tem muita gente então, já colocando faça uma exposição, porque senão, como eu opino muito, me meto, inclusive, no meio da resposta dos outros, como você pode ver. Não, mas é legal. Então, expõe a questão do seu ponto de vista. Eu não vou lembrar que o ano que foi criado esse regime, mas faz bastante tempo. Para trazer investimentos para o Nordeste. Ótimo. Parabéns. Só que isso tem que ter um fim. E o fim estava marcado para um ano, que eu não vou me lembrar agora, e depois para 25. Adiaram para terminar em 25. E agora está terminando até 30 e... Não. Aí colocaram 10 minutos lá na reforma tributária para votar, colocaram estendendo até 2032. Isso, 2032. Aí vai nós, assim, a ligar para o meu deputado. Ô, irmão, não faça isso, não faz. Conseguimos derrubar por causa de um voto. E agora foi para o Senado. O que nós estamos discutindo com o governo? Tira esse negócio da reforma tributária. Tira. Faz uma medida provisória para discutir o setor automotivo no Brasil. São 5 bilhões. Vai, de vez de fazer até 32, não vamos arrumar briga. Faz até 30. E vai tirando 1 bilhão por ano, 20% por ano, e vai colocando no regime lá do setor automotivo da Rota 2030. E as empresas que pegarem e fizerem investimento em inovação, vem a questão do carro elétrico, do carro híbrido, aí as empresas têm que ter acesso a esse dinheiro. Não só uma. Ah, mas você é contra o investimento na Bahia. Não. Seja bem-vinda a chinesa que está ocupando a área da Ford, porque ela está trazendo novos investimentos. Não é esse o problema. Agora, o problema é uma, com 5 bilhões por ano, é tanto benefício que ela transferiu o benefício fiscal para Minas Gerais. 13 bilhões. Aí o pessoal mete o pau em mim. Mas eu tenho que discutir isso. Tem mesmo. Porque a discussão é o desenvolvimento no país. Por que as empresas que estão aqui em São Paulo ficariam, gente? Não fica. A empresa lá do Pernambuco tem mais de 30% do mercado. É difícil. Eu quero competição igual entre eles. Entendeu? O benefício para trazer investimento para uma região, ele é bem-vindo. Até porque essa forma de subsídio e renúncia é investir no modelo que já deu errado. Quer dizer, se tivesse dado certo, falar assim, bom, vamos continuar, mas já deu errado. E outra, o governo, por exemplo, tem que colocar subsídio na que gera emprego. Quem que gera emprego? As pequenas. E como eu disse, eu não estou preocupado com... Ah, mas é o governo... Não. Esse governo foi eleito para representar o projeto da classe trabalhadora desse país aqui. Eu quero que venha investimento, eu quero que as chinesas venham. Eu quero que elas transfiram tecnologia para nós.
A única que fabrica bateria, a gente fala tanto de carro elétrico, ônibus elétrico, a única que sabe fazer bateria é a China. Então eu quero que elas venham. No início pode vir até em forma de CKD, né? Desmontado e montar aqui. Mas tem que ter um acordo com elas para elas produzirem aqui as peças, gerarem emprego aqui, transferirem tecnologia para cá. Para não correr o risco de ficar atrás das maquiladoras do México, que pega, traz e só monta e vende. E aí não gera emprego. A gente quer que produza para cá, que pegue, que crie a cadeia produtiva aqui, né? Com as empresas de autopeças, enfim, com seus fornecedores aqui, porque é para gerar emprego no Brasil. Agora, me conta uma coisa. Então, essa briga a gente não vai abrir mão dela, não. Mas onde isso está travado, na sua opinião? Rapaz, a gente está arrumando briga. A gente já conversou com o ministro Haddad, a gente já conversou com o ministro Alckmin, eu já conversei com o presidente Lula, eu já conversei com o cara da Casa Civil, eu já conversei com um monte de gente. Já conversou com o Arthur Lira? Rapaz, parece que nós vamos conversar qualquer dia desse. Eu conversei com o Pacheco, conversei com o Alcolumbre semana passada. É bom. Eu só converso com 2 pessoas. Deus e o mundo, Renan. Eu vou conversar com todo mundo. Mas é isso que eu ia perguntar. Eu vou conversar com todo mundo. Porque, tem essa, não. Para quem olha de fora, deveria ser, ou pelo menos parece, muito fácil para você. Por quê? Vamos lá. Presidente Lula. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é a casa do presidente Lula. Sim, comecei lá. Mas eu sou o presidente dele, pô. Pois é. É verdade. Não é verdade. A categoria dele. Quem olha de fora, mas é o seguinte, o presidente Lula passou os melhores e os piores momentos da vida dele ali. Sim, é verdade. Nós vimos no passado recente o presidente Lula sendo preso ali e, quando solto, voltar para lá para dar um discurso... Deu um discurso épico ao ser preso e deu um discurso épico ao ser liberto ali. Né? Sim, é verdade. No Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Me parece, ou para quem vê de fora, pensa o seguinte, o Moisés, a hora que entra no ministério, é como se fosse o presidente Lula, não é assim? Não, é lógico que o peso do sindicato abre portas. Abre portas, eu confesso isso, é lógico. Tem uma pauta do sindicato, qualquer ministro abre as portas para nós. Agora, a gente quer debater a pauta. Eu estou dando exemplo do regime do setor automotivo do Nordeste. Entendeu? O governo quer que continue, por óbvio, e nós não queremos. Então, o presidente Lula, pelo fato dele ter sido presidente do sindicato, 3 vezes presidente do país, eu defino o presidente Lula em relação ao sindicato como, às vezes, ele é pai, mas às vezes ele é filho. Antes dele ser preso, ele era um filho que foi para casa. Quando ele foi eleito presidente da República, ele se torna um pai. Mas, acima de tudo, é um amigo. Só que a gente vai fazer aquilo que ele nos ensinou. Quem morre calado é sapo embaixo da pata de boi. Eu não vou aceitar. Ele pode me xingar, não tem problema. Pode xingar. Eu vou brigar e, acima de tudo, para mim, o que é mais importante é que eu sou o presidente do sindicato mais importante do país e eu vou brigar. Eu acordo de madrugada e vou para a porta de fábrica. A Tamara, que é minha assessora de imprensa, fica falando, mas, 4 horas da manhã? É 4 horas da manhã. Eu vou para Brasília lá brigar. Até hoje eu não sei porque que a manifestação precisa começar às 4 da manhã, guerra precisa começar às 4 da manhã. Por que não marca tudo depois do almoço? Por que não marca tudo depois do almoço? Porque depois do almoço. Não, mas você pegou um negócio, por exemplo, depois do almoço, Reinaldo. Quer ver uma coisa que o movimento sindical precisa fazer? Reconversa, depois do almoço. Uma coisa que o movimento sindical precisa fazer, você estava falando aí no início e tal. O Brasil, a jornada é 44 horas semanais. Precisa reduzir para 40 horas. Então tem que ser uma bandeira do movimento sindical. Não tem que ser o governo para dar, não. O movimento sindical tem que pegar a bandeira das 40 horas semanais e lutar para isso. Qual é a bandeira do movimento sindical hoje? Quando a CUT foi criada, era redução de jornada, sem redução de salário. Tinha uma coisa, Reinaldo, que era férias em dobro. Você que você pode expor lá no... Era férias em dobro. Qual é a os bandeira? Juízes e os procuradores. Que tem isso aí, né? Entendeu? Então tem que ter as bandeiras, entendeu? Agora, a relação com o presidente Lula, ela é de amigo, mas o sindicato ele tem que cumprir o papel dele. O sindicato, por exemplo, tem 3 coisas que nós estamos trabalhando. Essa questão da aproximação com a base. Porque sindicato não existe no Sua base tem quantos? 77 mil. Então, eu não vou ficar só nas redes.
Aliás, eu nem conheço isso, quem faz é minha assessora. Quantos são sindicalizados, 77 mil? A gente está com 35 mil. Aí, eu não vou ficar só nas redes. Importante. É bem importante você dialogar nessas redes e tal. Importante. Mas eu quero estar lá. Eu quero falar bom dia pro cara. Eu quero cumprimentar ele. Esse é um trabalho que a gente está fazendo muito forte. Um outro trabalho que a gente está fazendo muito forte é essa questão do protagonismo que o sindicato tem, que você falou. Eu quero recuperar esse protagonismo. Então eu vou de madrugada em porta da fábrica e à tarde eu vou para Brasília para comprar o governo. Eu vou de madrugada na porta da fábrica, mas eu vou visitar o MTST. Porque trabalhador precisa de moradia. Eu vou de madrugada na porta da fábrica e vou no MST. A luta da reforma agrária. Então, esse protagonismo a gente está recuperando. E uma outra engrenagem que eu chamo é a questão da transição geracional. Eu sou o último da minha geração. A molecada tem que assumir o sindicato. Para a gente criar quadros, lideranças, a gente tem que pegar e formar hoje. Eu quero formar quadros para daqui 30 anos. Quem que vai estar à frente na defesa do projeto da classe trabalhadora daqui 30 anos? Eu preciso formar hoje com a realidade do mundo do trabalho de hoje. Eu preciso ter formação, a pessoa precisa entender como é que funciona a sociedade. Qual é a luta do projeto da classe trabalhadora? Que tal? O que é esse projeto? Se não é a gente nada mais do que ser feliz, do que ter casa, do que ter comida, um dinheirinho no bolso, sabe? Ter um carrinho, pode ser elétrico para andar com a família, ter universidade para os filhos, ter cultura. São reivindicações que fizeram a classe média do ABC. Sim, é verdade. Uma classe média grande, consumidores, não é? Sem o viés político. Eu pergunto, como é que fica o viés político nessa reivindicação aí? Então, eu acho que o presidente Lula, com o passar do tempo, ele aprendeu que o projeto da classe trabalhadora, que a gente defende, que nada mais é do que ser feliz, escola, educação, cultura, tudo isso, depende da política. Por isso que ele criou um partido. Né? Criou um partido. E é engraçado, porque antes da criação do PT, a esquerda no Brasil ela era representada por intelectuais. Inclusive alguns que iam nas greves lá dos anos 70, pelos anos 70, dizer como é que a gente tinha que fazer a greve. Né? Então eram intelectuais. Depois que nasce o PT, com base na Igreja Católica, alguns intelectuais, aí nasce o primeiro partido de esquerda popular. O PT se tornou um partido de esquerda popular. A direita sempre existiu também. Mas a direita, antigamente, eu via aqueles caras, aqueles liberais, que falavam, o mercado que tem que tomar conta de tudo, esquece esse negócio aí. Só um parênteses, era por um partido popular no sentido de que tinha uma pauta comprometida com o povo, e de massas, porque nós tínhamos uma esquerda que pretendia ser popular no sentido de defender o povo, mas que jamais tinha sido de massas. Boa parte dos intelectuais brasileiros, os quadros eram de onde? Do PCB. Era do PCB. Então, mas assim, quando eu digo popular também, porque ele estava enraizado, né? O PT estava enraizado nas favelas, nas fábricas e tal. A direita liberal, que a gente conhecia, que o mercado toma conta de tudo, que o Estado não tem que se meter, essa direita se enfraquece também. Quem representava bem isso, quando o PSDB nasce, o PSDB que eu chamo de autêntico, de Covas, Fernando Henrique, que alguns chamavam de social-democrata, que é um exemplo, o partido ele vai perdendo força e quem cria força do lado direito é a extrema-direita que está aí. Que do mesmo jeito que o PT nasce com uma base na igreja, eles nascem com uma base na igreja. Né? O pentecostal, que está na favela, que está na fábrica. E hoje nós temos uma extrema-direita popular no país. Se a gente não reconhecer isso, e isso acontece porque na política não existe espaço vazio. Acho que depois da primeira vitória do presidente Lula em 2002, eu acho que passou pela cabeça de alguns que estava tudo resolvido com a eleição do presidente. E a gente deixou de ocupar os espaços que a gente não deveria ter deixado de ocupar. Eu publiquei um texto com exclusividade da pesquisa Quest, da mais recente pesquisa Quest, que avaliou... texto, diga-se passagem. Obrigado.
que avaliou o governo Lula, tal, blá, blá, e tinha lá um recorte sobre os valores, digamos... Valores morais e econômicos. Então, assim, é uma coisa curiosa. A esmagadora maioria dos bolsonaristas quer saúde pública eficaz e de graça. Acabou, não quero pagar por isso. Quase metade é contra a privatização. Não é assim, é pela privatização. Ou seja, dos eleitores do Bolsonaro. Dos eleitores do Bolsonaro. Dos eleitores do Bolsonaro. Né? Então, eles têm uma pauta, do ponto de vista econômico, que em muitos aspectos lembra aquilo que, sim, no eleitorado Lula é maioria. Ali não chega a ser maioria, mas quase. Mas, por exemplo, quando vai para os valores, a maioria dos bolsonaristas é contra a venda de armas, sabia? E posse de armas. Eles são contra, porque tem o peso evangélico, que com armas eles não transigem. Mas você tem Você tem um percentual de conservadores no eleitorado do Lula, no que respeita a costumes, que é muito grande. Sim. Então, você tem ali, beirando a metade quase, de pessoas que votaram no Lula e que são contrárias ao casamento gay. É verdade. E essa direita, por exemplo, ela cresce na questão dos valores. Família, contra o aborto, drogas. Isso. Então, é isso que é a base. E a direita descobriu isso. A direita descobriu isso. E a esquerda tem um peso, porque tem que lidar com isso, e a resposta que dá muitas vezes... Não, e a esquerda tem uma dificuldade. Um outro tema que você não citou, Reinaldo, segurança pública. Esse é um tema dificílimo para a esquerda. Segurança pública. Então, essa é a realidade que a gente vive no país hoje, a gente tem que ter uma leitura correta disso. Né? É isso que você falou. Uma vez numa assembleia na porta da Mercedes-Benz, você vê como o nosso pessoal, ele é conservador. Quando você fala, metalúrgico, ABC, ponta de lança do movimento sindical, o pessoal é tudo... Não. Uma vez, para iniciar uma assembleia, eu coloquei uma música do Planet Hemp. Um trabalhador foi no carro de sua falou, Moisés, essa música é de maconheiro, tira essa música. Entendeu? O pessoal é a favor da família, todos nós somos a favor da família. Pega a questão do aborto, é um tema que não se discute. Agora, é uma questão de saúde pública, não religiosa, porque o rico faz aborto. Só que manda para Portugal, manda para o México, manda para a clínica em Moema. A menina pobre tem que tomar Citotec, né? Ou ela foge de casa. Um remédio que provoca aborto, um abortivo para quem não sabe. Ou não volta para casa, porque se voltar para casa, o pai vai encher ela de porrada. Então, precisa discutir isso ou não? Ou a gente vai deixar o povo morrer? Precisa discutir. Mas você é a favor do aborto? Não. Eu quero discutir o tema de saúde pública. É isso, não é religião. Eu fiquei com uma curiosidade. Eu vi fazer essa pergunta, né? Fica parecendo que eu sou do SNI. Que eu perguntei para o Celso Amorim também. Você teve militância organizada? Eu fui militante trotskista. Sim. O Alfredo não, porque, sabe, esses conservadores, eles não têm... São infiltrados. São infiltrados em todas as militâncias. Você teve uma militância fora do PT também, isto é, uma corrente dentro do movimento? Nada? Nunca. Nada. A sua formação política vem do meio sindical? Vem do meio sindical, da fábrica. A sua escolaridade? Da de montagem. Eu tenho um antigo segundo grau, né? Sei. Sabe onde que eu terminei de estudar? Naquela Fundação Roberto Marinho, que tinha lá... Eu saía da linha de montagem e lá dentro da Mercedes mesmo tinha lá o curso para a gente terminar o segundo grau, né? Porque teve uma época que as empresas, para pegar certificado, daqueles certificados ISO 9000, ISO não sei o quê, os trabalhadores tinham que ter a formação. Os sindicatos tinham um curso de formação política. Hoje tem esse curso de formação política, em que ele consiste? Tem. Ele consiste, primeiro, em mostrar os valores que a gente defende. Porque quando a gente fala o projeto, os caras pensam que a gente é engenheiro ou arquiteto. Né? Mas não, a gente fala qual é a sociedade que a gente quer para os nossos filhos. Tal. Consiste nisso. Consiste em contar a história, né, da classe trabalhadora no mundo e consiste também em contar o que nós estamos vivendo hoje.
O trabalho não é mais aquela, na época do presidente Lula, com a Volkswagen com 50 mil trabalhadores, sei lá, um monte de gente. Não. A gente conta que hoje existe também uma indústria 4.0. Mas no Brasil ainda também existe a indústria 0.4. A gente conta que existia uma política industrial no Brasil que representava 35% do PIB. Da indústria de transformação representava 35%. Hoje não representa 10%. Sim. A gente conta que o Brasil não pode ser um exportador de commodities. O Brasil tem que exportar, tem que ter a indústria para ter valor agregado nas exportações. Eu não quero só exportar o mamão para o Japão. Quero exportar o mamão e exportar o doce de mamão. Eu não posso só exportar soja e milho e derrubar a árvore e matar índio como o governo anterior. Entendeu? O agronegócio é importante? É. Mas o pequeno agricultor também é. Que é ele que coloca a comida na sua mesa, não é o agronegócio que coloca. O governo do presidente Michel Temer fez uma reforma trabalhista, uma reforma sindical e uma reforma previdenciária. Sob a lógica de que, diminuindo a tutela das relações de trabalho, ia aumentar a quantidade de empregos e os empregos seriam melhores, de melhor qualidade. Isso aconteceu? Isso não aconteceu? Se não aconteceu, foi culpa da pandemia, ou foi culpa da regulação, ou foi culpa do país, de um modo geral, que é um país não competitivo e incapaz de gerar, por outros motivos, esses postos de trabalho? Não, primeiro que era mais fácil se cruzar a perna do que aquilo lá acontecer. Né? Na verdade, na minha opinião, a reforma trabalhista, a reforma sindical, não digo nem a previdenciária, para mim ficou uma coisa muito clara. Aquilo foi feito para pagar os empresários pelo apoio que teve contra a presidenta Dilma. Porque todo mundo sabia que aquilo lá não ia virar emprego. Todo mundo sabia. Eu lembro que ele falava, ponte para o futuro, né? Que ele falava, não era? Era ponte para o futuro. Era o programa do PMDB, um documento que o PMDB criou. Era o documento do PMDB. Não ia criar emprego. Ele tirou direito dos trabalhadores. Ele quis quebrar o movimento sindical no país. Porque o movimento sindical ele precisa ter um financiamento para ele sobreviver. Em qualquer democracia do mundo, os sindicatos são fortes. País que quer desenvolvido, o sindicato é forte. Ele quis destruir o movimento sindical. Isso eu falei para o ministro dele. Falei para o ministro dele lá em Brasília que eu encontrei. Ele quis quebrar o movimento sindical financeiramente. Pode falar? Era, como que é o nome dele lá, pô? Marum, pode ser? Esse aí. Marum. Eu disse que converso com duas pessoas, né? Deus e o mundo, converso com todo mundo. Então eu disse para ele, entendeu? Porque hoje está se discutindo o financiamento do movimento sindical. Porque entenderam que... E geração de emprego, para mim, é a economia crescer que gera emprego. Não é decreto, não é enfraquecendo os sindicatos. Não é isso. O que gera emprego é a economia crescer. Se a economia não cresce, não tem emprego. A imprensa da minha categoria, fez uma grande confusão entre a contribuição sindical, no caso decorrente de uma negociação coletiva, e a recriação do imposto sindical. Mais uma vez, eu vou pedir para você fazer a diferença e dizer, afinal de contas, o que foi que o Supremo decidiu, né? E o Supremo não decidiu recriar o imposto sindical. Porque eu acho que imposto sindical vocês continuam contra. Eu lembro que era uma luta histórica da CUT. Sim. Aliás, opunha a CUT e a CGT, à época, na minha época, né? Que não era a União Sindical, como é que é hoje? Era UGT. UGT, né? E continua a ser, eu acho, contra o imposto sindical, né? Então, acho que é a oportunidade de esclarecer. O imposto sindical, que existia antigamente, era descontado um dia de cada trabalhador, e esse valor era revertido 60% para o sindicato da categoria, os outros 40% eram divididos em federações, confederações e Ministério do Trabalho. A CUT nasce contra isso, o Reinaldo tem razão. O nosso sindicato ficou 10 anos com uma liminar para que não descontasse isso. Né?
Agora, o que foi decidido é o que a gente chama no ABC de contribuição assistencial, né? A gente chama de taxa negocial, na verdade. Eu produzo um acordo, Reinaldo. Eu consegui agora com algumas empresas a reposição do INPC e consegui mais 2% de aumento real. Eu fiz um acordo. Eu consegui isso para os trabalhadores. O que a gente defende? Que os sócios do sindicato, eles não paguem essa taxa. Por quê? Porque eles já financiam o sindicato durante todo o ano. A gente defende que aquele que não é sócio do sindicato pague uma taxa porque ele se beneficia do acordo. Então, é isso que foi julgado lá, no STF. Ah, mas tem direito de oposição? Sim, claro. Como o acordo é coletivo, que é decidido em Assembleia dos Trabalhadores, amplamente convocada, um trabalhador pode dizer, eu sou contra, e defender lá. Tem a fala para ele defender que ele não quer que pague. Ah, mas não pode ser oposição individual? Através do WhatsApp? Não, porque o acordo é coletivo. Então, tem que ser de forma coletiva. Não é verdade? Então, é isso que discutiram no STF. O movimento sindical ele precisa ser financiado pelos trabalhadores. E eu penso, sim, isso é bom porque os sindicatos que não produzem acordo não têm a taxa. O sindicato, para ter o financiamento dos trabalhadores, ele vai ter que ser sindicato forte, vai ter que fazer bons acordos. Senão ele não vai ter, né? E o que o Supremo decidiu é que não é inconstitucional, ele não está impondo nada a ninguém. O Supremo decidiu, não é inconstitucional cobrar essa contribuição. Isso, né? Assistencial, né? Que é o nome. Eles chamam assistencial. A gente no ABC chama de taxa negocial, porque nós fechamos um acordo. Ah, mas não teve o aumento. Não tem a taxa. Não trouxe benefício, né? Os americanos destruíram o seu movimento trabalhista e seus sindicatos. Fizeram isso, de certa forma, de uma maneira intencional e, de outra maneira, também para reprimir o crime organizado que, em alguma medida, se acoplou aos sindicatos naquele país. Mais recentemente, o presidente Lula teve na abertura da sessão da ONU e fez uma fala junto com o presidente Biden que lança um movimento de apoio, de tutela nos Estados Unidos ao trabalhador e às organizações de trabalho naquele país. O Biden falou a favor de uma greve lá. Exatamente. Das montadoras. Participou da greve. Das montadoras. Participou da greve. O que me parece um elemento, uma situação de refundação do trabalhismo e do sindicalismo nos Estados Unidos. Um momento, pelo menos, de tentativa no contexto do governo democrata do Biden. Por que isso, na tua visão? Por que os americanos estão tentando resgatar um trabalhismo perdido naquele país? Enquanto nós tentamos matar recentemente o trabalhismo no Brasil. Na verdade, o movimento sindical no Brasil, em particular, ele sempre foi muito, vamos dizer assim, criminalizado, né? Eu me lembro quando eu entrei para o movimento sindical, minha mãe falou, filho, você vai se envolver com isso mesmo? A Mercedes, ela foi tão boazinha com você, ela te criou. Minha mãe ficou preocupada, né, quando eu entrei para o movimento sindical. Você fez Senai também? Fiz lá em São Caetano. E aí o que acontece? Sempre foi, o movimento sindical sempre, aqui no Brasil em especial, sempre foi criminalizado. Esse movimento do Joe Biden, quando ele fala... porque a frase que ele usou, ele falou assim, nós temos que discutir o trabalho decente. Aliás, que era uma pauta da OIT e da ONU. Algum tempo atrás, a gente pegou aqui no Brasil trabalho lá no Sul, nas vinícolas, trabalho escravo. Se o Ministério do Trabalho investigar, vai achar mais. Né? A questão dos aplicativos que a gente estava falando há pouco. Né? Então, acho que o tema do trabalho decente, o Joe Biden percebeu que envolve os sindicatos. Né? Os sindicatos têm que ser fortalecidos para discutir, têm que serem fortes para discutir com as empresas. Do mesmo jeito que a gente tem um problema, vamos dizer, entre aspas, com os aplicativos aqui, com esse capitalismo de plataformas, os Estados Unidos também têm. Né? Então, acho que o tema do mundo do trabalho volta à pauta. Eu não digo nem que talvez o trabalho, mas o tema do trabalho.
Com essa tecnologia que existe hoje e avança de forma muito rápida, qual que vai ser o trabalho que vai existir daqui a 50 anos? Será que a gente vai ter trabalho? Então, é isso que precisa ser discutido agora. Entendeu? As montadoras, pegar no meu caso, que eu sou da ABC, as montadoras. A modernização vem, cada vez são um número menor de trabalhadores nas fábricas, né? Robotização. Não só, né? Pô, o cara hoje comanda uma linha de montagem num tablet, né? Essa indústria 4.0. Então, a gente tem que discutir agora qual que é o futuro do mundo do trabalho. Será que a economia solidária vai responder por isso? Onde que nós vamos trabalhar? Então, esse debate eu acho que tem que fazer. Tem que combater a precarização, que é a vinícola, que não dá o cara de comer, não dá a mínima condição. Infelizmente, a gente vive isso ainda. E discutir o futuro. Eu não sei, acho que talvez na área do direito, talvez tenha alguma coisa. Agora, nas fábricas, eu não sei se vai ter. Vai ter. Uma vez uma professora... Inteligência artificial, não perca o fio aí. Não vai ter nem advogado. O curioso com a inteligência artificial, que vai automatizando o trabalho, eu estava conversando com minha mulher outro dia no carro, a gente passou no pedágio, a gente tem aquela... Né, passa, tal. Olha, com o tempo vai acabar, né? Na verdade, na Europa já não tem, né? Radar que vai cobrando os carros. Sim. E isso vai acontecendo, a gente até brincou, falou assim, nossa, quem será que vai consumir mesmo, né? Porque vai chegar a hora que ninguém vai ter emprego. E quem consome? Quem é que vai manter o capitalismo? Nós vamos pagar uma taxa? Vai se pagar uma taxa para cada um? Botar o dinheiro para circular? Porque quem vai consumir mercadoria se ninguém tem trabalho? É um debate. Aí, por exemplo, o Suplicy, quando ele fala lá do renda mínima, sabe? Ou a economia, ou o trabalho vai ser, sei lá, economia solitária, junta todo mundo aqui para fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, ou vai ser o renda mínima. O Estado vai dar um dinheiro para o cara se virar para comer e beber. Entendeu? Então... Agora, tem uma coisa interessante que você tocou de maneira lateral, que é a cultura da fábrica, né? Porque a cultura da fábrica... Você está dizendo, no fundo, você está dizendo o seguinte, a fábrica foi minha escola. Sim, é verdade. O chão de fábrica foi minha escola. Eu aprendi a me relacionar com os meus colegas, eu aprendi política, das necessidades do trabalhador, de como me conduzir como cidadão, de como me relacionar com o Estado. Ou seja, a industrialização e a fábrica no contexto da industrialização representa um elemento formativo da população, em vários lugares, no Brasil não diferente. Na medida em que a gente tem a diminuição do número de fábricas, quer dizer, nós perdemos essa escola também. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a tua formação dentro da fábrica. Você contou dos vários momentos que te levaram até o sindicato. Você entra como na fábrica? Você trabalhou em que parte da criação de um carro e aí por diante? E de que forma isso, na sua percepção, te transformou nesse personagem político que você é? Você tem um carro da Mercedes? Não, que é isso, não. Quem dera. Mas eu defendo que todos os trabalhadores tenham acesso à Mercedes-Benz, né? Não, então, quando eu entrei na fábrica em 85, eu sou filho de operário. Meu pai entrou na Mercedes-Benz em 1966, o ano que eu nasci. E ele saiu de lá em 87. Por isso que minha mãe disse, você vai se meter mesmo com o sindicato? O sindicato que te criou, a Mercedes que te criou. Entendeu? Por isso que ela falava isso. O meu pai nunca foi um militante sindical. Meu pai, algumas vezes naquelas greves, final dos anos 70, início dos anos 80, no Vila Euclides, eu me lembro até hoje. Ele gostava muito. Não, ele ia de vez em quando, Reinaldo. Mas eu me lembro minha mãe. Uma vez ele colocou uma camisa vermelha, minha mãe brigou com ele para ele tirar a camisa vermelha. E recentemente a gente passou por isso, né? Então eu lembrei da minha mãe. Então, eu fui criado na fábrica, quer dizer, eu fui o melhor pintor de chassi de caminhão Mercedes-Benz que ela já teve. Eu pintava o quadro do chassi. E antigamente, hoje, se vocês verem o caminhão da marca, o chassi é preto, mas naquele tempo era vermelho. Era meio bordô, né? E a política, a relação com os trabalhadores é que você descobre uma coisa mágica na fábrica. Você está junto dos seus iguais. Porque todo mundo ali quer a mesma coisa. Todo mundo também tem as dores,
sabe, a dificuldade de pagar as contas, a família, alguém doente, pensando no filho. Então, você descobre que você está no meio de iguais. É lógico, cada um com a sua característica. Eu, graças a Deus, sou São Paulino, o outro é corintiano e tal, mas... Você é São Paulino? Graças a Deus, tricampeão do mundo, Reinaldo. Ok, foi ótimo, muito obrigado, foi excelente. Aí o que acontece? Então, isso te dá formação política. Para você ter uma ideia, quando eu entrei para o movimento sindical em 89, já existia comissão de fábrica lá. Aí tinha um membro que ele fazia parte, que ele queria que eu entrasse. Sabe o que eu falava? Eu não vou entrar para esse negócio, não. Só tem ladrão. O sindicato deve beber uísque na negociação. A gente bebia lá no Grupo 14. Bebia no Grupo 14. Os caras falavam isso. Bebia lá. Mas era bom também, porque servia para negociar. Servia para negociar. Lá Aí na o que Fiesp. acontece? Um chefe, o meu chefe da produção falou, Moisés, entra pro sindicato. O uísque é bom. Não, cachaça é bom. Aí ele falou, ó, você não vai fazer outra coisa. Você fala mais do que cego na chuva. Ele me falava isso. Aqui você não vai virar chefe? Como é que é a expressão? Fala Ele mais. falava que eu falava mais do que cego na chuva. Míope também reclama muito que cai no óculos, é uma merda. Aí ele falava, você não vai virar chefe na Mercedes. Você não vai virar diretor aqui dentro. E você fala demais. Vai pro sindicato. Você conhece o seu sindicato? Meu chefe. Seu sindicato é o mais importante do país. Você conhece o sindicato? Eu falei, não. Ele falou, então vai conhecer. Quer ser bocudo, vai ser bocudo no lugar Lá, certo. porque eu brigava mesmo com ele também. Acho que ele queria se livrar de mim. Entendeu? Então foi aí. Ele que me levou para o movimento sindical praticamente, junto com esse companheiro que hoje mora no Ceará. Que é o Você se Bezerrinha. tornou um diretor de sindicato em que ano? 1989, entrei para a comissão. Quando eu fui para a executiva do sindicato, para o conselho da executiva, foi 2007, 2008. Já por aí. no final do segundo mandato do presidente Lula. Que é do meio para o fim, né? Foi. E quando é que você conhece o Lula? No sindicato? Conheço o Lula no sindicato. É porque, às vezes que ele ia no sindicato, a gente queria se aproximar do cara, né? Porra. Entendeu? Então tinha as atividades lá. Eu me lembro... Um mito. Sacanagem. Em 89, na eleição pro Collor, que ele perdeu a eleição, aí ele saiu para descansar depois da eleição, e aí ele foi fazer uma visita no sindicato. E tinha acontecido aquele negócio daquela ministra, o Reinaldo, catar o dinheiro do povo, Zélia, né? Aquela ministra, Isso, que Zélia confiscou. Cardoso de Mello. Isso. Confiscou. Aí o pessoal, nossa, aí, ó, todo mundo, aí não votou no Lula. E fez uma... Não fez o L, não. Essa... não tinha L. Aí fizeram uma camiseta no sindicato dizendo assim, não reclame com aquele L verde e amarelo, dois L não de reclame Collor. comigo, votei Isso. no Lula. Isso. Aí ele chegou no sindicato, deram uma camiseta para ele. Aí ele olhou, pegou o microfone e falou, companheiro, está tudo errado. Tinha que fazer uma camiseta, reclame comigo, porque eu votei no Lula. Entendeu? Então ali talvez foi a primeira vez. No governo dele, quando eu já estava na executiva do sindicato, aí a relação ficou mais próxima, É principalmente por causa da Dona Marisa. me permite, porque se não reclama comigo, votei no Lula, é hostil. Você não atrai ninguém. É a mesma coisa, o cara votou no Bolsonaro, se o cara vier falar comigo, eu vou falar para ele que eu não vou conversar com ele, eu vou abraçar ele. Tem que abraçar ele, falar, irmão, vem comigo. Né? E, então a Dona Marisa, ela criou uma aproximação muito forte, né? Comigo e tal. Então, a Dona Marisa também fumava, né? Às vezes ela estava no sindicato, Moisés, vamos ali comigo, fumar um cigarro. Entendeu? Aí criou uma relação, aí criou uma proximidade maior com ele. Entendeu? Então hoje a gente tem a liberdade de xingar, falar umas besteiras de vez em quando. E filiado ao sindicato só tem petista ou simpatizante de petista Não. ou tem bolsonarista lá que Opa, confronta? Tem bolsonarista. Não que confronta. É um pouco isso que o Reinaldo falou da pesquisa. Tem gente, por exemplo, que é a favor da família, dos bons costumes, sei lá, que esse negócio que a direita está defendendo, mas acho que o sindicato é importante. Então tem filiados ao sindicato que necessariamente não é a favor do PT. Que bom que é assim. É a democracia. Entendeu? Agora temos que trabalhar isso para ver se a gente caminha. Eu já causei certa confusão, assim, alguns xingamentos da esquerda. Porque eu lembro, em um dos textos que mais foram contestados, eu disse que o Lula encarnava valores conservadores. Você falou isso aí, Renan? Falei, faz
Muito tempo. Conservador no seguinte sentido. Você querer mais condições de trabalho, melhorar o salário para comprar carro, para consumir mais, para não sei o quê, isso pode ser tudo. Socialista não é. Porque, na verdade, isso reitera o sistema. Socialista, de fato, é você se organizar no sindicato, no que for, para tentar ser disruptivo, para tentar romper o sistema. O Lula... Você pode encontrar o que você quiser do Lula. O Lula falando que tudo bem consumir droga, isso não tem. Nunca. Zero. O Lula defendendo qualquer coisa como famílias alternativas, eu não estou fazendo juízo de valor. O Lula, como um petista, vai defender os direitos fundamentais de todo mundo, sem dúvida. Né? O PT faz isso. Mas ele mesmo não encarna isso. E agora eu vou fazer uma graça com você. Eu não imaginava, quando eu tinha 17 anos, lá em 78, enchendo o saco de sindicalista no ABC, 78, 79, ver um sindicalista de brinquinho. Tem um close no brinquinho dele, olha lá, close no brinquinho. Agora, falando sério, você vê que isso tudo que eu falei é muito sério. Quais são os valores hoje dessa classe trabalhadora com a qual você lida? São valores coincidentes com isso que a gente vê no Brasil, que o Brasil deu uma endireitada, entortou, mas endireitou, se é que vocês me entendem. Sim, verdade. Deu uma endireitada para a tortura, né? Opa, ficou ambíguo de novo. O Brasil ficou ruim, foi para a direita, ficou pior. Muito, né? Esses trabalhadores com os quais você lida, eles têm esses valores, que são esses valores desse Brasil que está aí, ou não? Por exemplo, você tem um núcleo... É concebível um núcleo LGBTQIA+, no sindicato? Tem um núcleo negro no sindicato? Tem a discussão sobre gênero? Está lá? Sim. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um trabalhador sindicalizado muito politicamente correto, assim, nas piadas, nas brincadeiras. Não, acho que não. Acho que é um pouco isso também. Né? Não, os trabalhadores... Nos apelidos. Apelidos. Né? Os apelidos. Os apelidos tem até hoje. Não, por que eu uso a boina? Porque teve um pessoal que começou a me infernizar no sindicato. O pessoal me chamava do quê? Kojak. Olha só. Os caras começaram, velho da van! Aí eu... Kojak Aí eu falei, vou colocar um boné. Aí a Amanda, que é minha companheira, falou, não, coloca uma boininha. Por isso que eu coloquei a boina. Olha, gente, eu não chego assim, tá tão lustroso, porque é claro que essa altura cria demanda, né? Mas... Então, os valores... Os trabalhadores são a favor de uma série de coisas, são contra diversas outras coisas. O trabalhador é a favor da família, todos nós somos a favor da família. Ninguém é contra a família. Mas esse a favor da família, eu tenho de perguntar, porque quem está assistindo... Muita coisa, né? O que é a favor da família? A família homem, mulher, criança... Sim, ou um casal... Um casal gay, um casal gay. lésbico... Eu fui sábado no casamento de um casal gay. Os trabalhadores... Ligado ao sindicato? São trabalhadores os dois do sindicato. Sim. Os trabalhadores não têm aquela... tem que morrer tudo esse povo aí, um monte de viado. Não. Tá. Eles não são contra isso. Esse casamento, essa união. Eles não são contra. Eles defendem, os caras são felizes, deixa de ser feliz, do jeito que eles querem. Eles são contra os trabalhadores armas. Porque eles sabem que a arma, na mão de uma pessoa que... Quem usa arma ou é polícia ou é bandido, gente. O trabalhador pensa aí. Isso. Quem foi preso é bandido, é a polícia que usa arma. Então eles pensam assim. Assim, eles não têm... Tem um monte de gente que faz isso por alegando autodefesa, porque tem medo de ser assaltado, não sei o quê. O problema é que essas pessoas, quando existem, quase sempre se dão mal, né? Porque o bandido toma a arma dela ou mata. Ou mata. Mas continua. Ou ela machuca alguém dentro de casa. Isso. Ou é pior ainda. Então, eu tenho uma filha de 6 anos. Estamos vendo nos Estados Unidos agora, o horror. Pois é, então os valores dos trabalhadores... tem algumas características dos trabalhadores que é diferente do pessoal de antigamente. Por exemplo, antigamente eu queria trabalhar numa montadora para ganhar bem, sabe? Para mim ir no baile, naquele tempo era baile, né?
Sabe, para mim se dar bem com as menininhas, tomava Campari, que era ruim demais. Ser um metalúrgico da Naquela Mercedes, da Ford, Poxa, da elite Volkswagen, especialmente ser ferramenteiro, aí era assim, era um negócio... Eu era da linha de montagem, mas mesmo assim, pô, metalúrgico e tal. Hoje a molecada não quer saber de comprar carro, por exemplo. A molecadinha não quer, eu quero ter um carro. Não. Pega o aplicativo. Isso. Entendeu? Eles não pensam em comprar uma casa. Aluga. Então, algumas coisas mudaram, sabe? Existe pouco, não é tão forte, mas a questão da meritocracia. Ah, muito bom. É porque eu estudei, eu me formei. Então, tem um pouco isso, que antigamente não tinha. Porque eu faço um acordo, sei lá, pegar o exemplo que é a Mercedes, para ela subvencionar o estudo, então o acordo é coletivo, mas o mérito é dele. Ele pensa que é isso. Em certa medida é também. Não, mas eu quero que todos, por exemplo, tenham oportunidade. Eu não tenho universidade, eu não fiz. Meu pai não conseguiu me colocar, porque ele não teve oportunidade, sabe? Agora, eu entendo que a luta coletiva é uma forma de todos chegarem, entendeu? Porque a meritocracia, o cara coloca como se só fosse o mérito dele. O presidente da Mercedes só tem um. É só um, a cadeira é só uma. É um funil. Entendeu? Então as pessoas entram nesse funil numa disputa ferrenha. E aí abre mão de alguns valores, tipo que se ferre o outro. Então essas coisas a gente combate muito. Mas você sabe que tem uma vez escrevi a respeito. O Bolsonaro, nas pesquisas, entre os universitários, ele estava na frente, ele chegou na frente e deve ter ganhado. Né? Não tem como fazer esse cruzamento a posteriori. Mas ele deve ter vencido entre os universitários. Como certamente ele não venceu na USP, na Unicamp e em algumas universidades federais, quem, no chamado grupo dos universitários, deu a vitória ao Bolsonaro foram os estudantes, da maioria, de universidades ou formados em universidades privadas, e eu acredito que esmagadoramente pelo ProUni, que foi um programa do PT, do Lula. Né? Então, oferecer benefícios também desperta, digamos, um certo individualismo. No fim das contas, a gente acaba lutando por uma sociedade mais individualista, você também? Não, assim, você tem razão que o benefício, ele traz um certo individualismo. Aí eu acho que é um erro de quem criou o programa, entendeu? Por exemplo, você pega o ProUni, ou você pode pegar até o Bolsa Família, que seja. Tem que estar identificado ali para quem recebe o Bolsa Família ou se beneficia do ProUni, que é um projeto de governo, desse governo. O outro é contra. Então, não é dar, eu não quero dar. Eu quero educar, eu quero formar quem recebe o benefício. Mas aí você esbarraria na lei. Não, então vamos discutir no Congresso. Como? Discutir no Congresso. Então vamos discutir lá, né? Entendeu? Porque muitas vezes, por exemplo, eu falei do Congresso, às vezes eu fico achando que o PT briga muito por cargo do Executivo e esquece embaixo. Pega, por exemplo, a Câmara como que é hoje. Aí todo mundo fica lá, cedendo a caixa pro Centrão, não sei o que, tem que ceder, senão não tem governança. Se tivesse maioria... Mas voltar nesse negócio que você falou do benefício... Não, a gente não luta por uma sociedade individual. É lógico que tem o seu mérito individual, não estou dizendo que não tenha. Entendeu? É lógico, a pessoa correu atrás, ela se esforçou, lógico, não deixa de ser um mérito. Mas a luta nossa é que o coletivo tenha as mesmas possibilidades. Eu quero que todos tenham o mesmo direito de ter acesso à universidade. Se ele vai optar por ir ou não, mas eu acho que o benefício tem que ser de forma coletiva e... Seja o mais sincero possível, de verdade. Você acha que o governo está indo bem? Eu acho que poderia estar melhor. Desenvolva. Não, eu acho que o Brasil, esse governo, o governo atual, ele pegou a casa muito bagunçada. Imagina, você entra numa casa, o fogão está todo lascado, a geladeira não está funcionando,
tá todo sujo. Aí você tem que arrumar, entendeu? Então, eu acho que nesse momento está terminando de arrumar a casa assim. Eu sempre pego um exemplo. Essa criação do PAC agora é sinal que a casa já está meio arrumada. Entendeu? Agora vamos trabalhar para melhorar. Então, eu sempre pego o PAC. Agora, quando eu falo que pode melhorar, é porque tem potencial para melhorar. Sabe? É lógico, esse ano é diferente dos 2 primeiros governos do presidente Lula. É diferente, e ele sabe disso, por óbvio. Sabe, o Congresso é outro, o Senado é outro. O poder do Congresso é outro. O poder do Congresso é outro. O poder do Judiciário é outro. Agora, ele é aquela figura, né, cara, que por mais que eu possa de vez em quando brigar com ele, mas eu tenho que reconhecer que ele é uma figura que nasce a cada 300 anos. Porque depois de tudo que aconteceu com ele, depois do dia 8 de janeiro, ele reuniu os governadores de todos os estados, dar o bracinho e atravessar a praça para ser solidário com quem mandou prender ele, aí são poucos, né, que fariam. Entendeu? Então, algumas coisas eu acho que o governo está bem, outras coisas pode melhorar. Deixa eu voltar um pouquinho na pergunta do Reinaldo, que eu acho que é interessante isso que o Reinaldo disse, o que você respondeu e que a gente pode desenvolver um pouquinho mais. Quando eu vejo, por exemplo, a política de cotas, da qual eu sou defensor, eu acho que ela peca por 2 aspectos. Primeiro, precisa de uma assistência técnica quem recebe esse benefício. Ou seja, não basta você colocar um menino ou uma menina na universidade e largar, não tem como se locomover, não pode comprar o livro. E mais do que isso, falta um pouco de conscientização de que aquilo é um privilégio, quer dizer, na realidade é um privilégio que decorre de uma tutela do Estado e que tem que ser revertido, no caso das cotas sociais, para ajudar outras pessoas pobres. E no caso das cotas raciais, para ajudar outras pessoas negras excluídas da universidade. Não acontece no Brasil, ou não tem acontecido no Brasil, e sobretudo depois dos 2 primeiros governos do presidente Lula, que tirou um monte de gente da linha de pobreza e aumentou a classe média, não tem um monte de gente que começou a olhar para baixo com desdém, de certa forma? Pô, que é difícil essa pergunta, hein, mano? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, no país sempre existiu uma elite, né? Sempre existiu uma elite. Essa questão das cotas, por exemplo, o Brasil foi o que mais trouxe negro da África, né, gente? Tem que ter uma política de reparação no país. É justo isso que tenha. Entendeu? Antes de chegar aqui no estúdio, eu almocei aqui no lugar do lado de uma escola riquíssima que tem aqui próximo de vocês aqui. Comentei com a minha assessora, mas não são todos que vão estudar ali. Então tem que ter uma reparação porque o país fez. Provavelmente não tinha nenhum negro saindo da escola. Não, no almoço só tinha branco, é verdade, ó, só tinha branco. Então tem que ter uma política de reparação, sim. É justo que tenha. Agora, a elite do país, ela olha meio assim mesmo. Ela Mas não gosta. O que o Valfredo está dizendo é se esses que receberam o benefício vamos olhar torto para nós? também olham para aquele que ainda não tem, Sim. E dizendo assim, né, se esquece, porque, de fato, não tem esse engajamento, quer dizer, a pessoa não está obrigada a se engajar a nada, né, que é uma coisa que o MST faz, né, quer dizer, você consegue terra através do movimento. Se você é alfabetizado, você tem que alfabetizar. Se você foi à universidade, você tem de ajudar alguém a ir à universidade, nas mesmas condições que você foi. E aí por diante, ou seja, esse sentimento de que nós somos mais do que um ajuntamento de pessoas, nós somos uma coletividade, falta para as políticas públicas de viés social, no meu modo de ver. Né? Eu entendi. Não, você tem razão. É um pouco do que você está falando do menino jovem que fala, pô, eu me tornei universitário porque eu consegui. Né? E não só foi porque ele conseguiu, foi um grupo de pessoas que o antecedeu, né? E que lutou para que ele chegasse ali. Isso mesmo. Né? Mas existe um pouco isso aí mesmo, de quem consegue. Por isso que eu acho que não é só dar o negócio. Tem que dar uma formação para que ele não olhe feio para aquele outro que não conseguiu. Você tem razão. Então, eu acho que falta isso. Falta isso. Olha, a pesquisa da cota, não sei se você sabe, tem uma pesquisa sobre cotas recente. O desempenho dos cotistas e dos não cotistas é igual.
depois de algum tempo, São ótimos. ele é igual. São ótimos. Não tem o cotista ficou sempre com desempenho abaixo. Não, chegam juntos. E há situações excepcionais que você tem cotista que é melhor, mas não porque é cotista. Enfim, mas o fato é, o cotista tem o mesmo desempenho do não cotista. Só que não fosse a política de cotas, ele não estaria lá. Né? Então, se tem o mérito, claro, no curso do estudo, né? Mas o filtro foi dado por uma política de cotas. E, de fato, isso foi sempre meio mal parado. Aí ele não pode sair da universidade e esquecer o que aconteceu. Não, eu esqueci, eu estou inserido no mercado de trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família. E, bom, isso já não é mais problema meu. Não tinha aquele programa lá que o cara ia estudar fora, pô, me esqueci o nome, que tinha Sem Fronteiras, Sem Fronteiras, né? Hoje eu encontrei com gente que estava lá graças a esse programa e... Esqueceu do seu país. Assim como eu acho perfeitamente discutível, isto é, devemos discutir, porque não existe, eu acho que em curso uma universidade pública deveria ter um tempo de prestação de serviços para o público. Também acho. Não é? Porque se o ensino público não atende a todos, e não atende a todos, porque não tem como, aqueles... mas eu consegui porque eu passei no vestibular, porque eu estudei. A depender do curso, você só passou no vestibular porque você fez um cursinho privado e, portanto, né, na verdade, pagava escola privada, foi para a universidade pública e deixou de pagar. Deixou de pagar no terceiro grau. É isso aí mesmo. Olha só, quer dizer, você passa a vida estudando numa escola privada, pagando os tubos que nós sabemos, né, Valdir? É isso mesmo. A hora que vai para a universidade, aí passa a ser gratuito. Não é? Então, a prestação de serviço, para quem fez universidade pública, também deveria ser algo discutido no Brasil. Porque, afinal de contas, é a sociedade que precisa ter essa resposta. Né? Quer me entrevistar? Não. Vou indicar o Reinaldo para o governo. Agora, me conta uma coisa. Quando é que termina o seu mandato e como é que funciona? É democrático? Não é democrático? Como é que dá? Não, pô, tem que ser. E o que vem depois de ser presidente dos metalúrgicos do ABC? Pois é. Você é deputado. Vai para a política? Para a política Não tradicional? necessariamente. Não necessariamente. Política, você pode fazer política necessariamente sem ter um cargo. Eu fui educado assim na minha formação. É 26 que termina o seu mandato, né? 26. Aí, Daqui 3 anos. Daqui 2 anos e meio, falta 2 anos e meio. Vamos terminar junto, só que eu vou para a reeleição. Então, ele vai para a reeleição, talvez, o presidente, né? Não, então, antes de eu me tornar presidente do sindicato, na verdade, eu não queria ser o presidente do sindicato. Eu achava que os meninos mais jovens já estavam preparados para assumir o sindicato. Eu queria que houvesse essa transição de gerações. Aí o amigo do Reinaldo, presidente, ele falou, não, os meninos são bons, mas você tem que assumir. Na verdade, a minha ideia era ir para um lugar chamado Piabetá, que fica lá em Magé, Rio de Janeiro. É um lugar físico isso? Piabetá é um lugar físico. Eu achei que fosse uma sigla. Piabetá. Não, Piabetá, Piabetá é uma cidade? É o maior distrito de Magé. Magé é a cidade. Fica ali perto de Petrópolis, Teresópolis, ali no Rio. Tem um amigo meu que me apresentou a cidade, gostei de lá. Então, a minha vontade era sair da Mercedes. Aí eu queria montar um projeto social, porque eu tenho uma frustração. Eu queria ter aprendido a tocar um instrumento musical e eu nunca aprendi. Eu também, Então, nem eu. Nós temos isso em comum. Nós três. Pô, aquele amigo nosso lá, aquele caixa d'água, parece que toca. Toca. E canta Belchior, né? Canta Belchior. Aí eu queria... Mal. Aí eu queria pegar as crianças e o critério para entrar no meu projeto seria as notas da escola. Não que tivesse bem. Eu queria pegar um moleque que tivesse mal na escola. Para a música ajudar ele melhor na escola. Pegar monitores, buscar dinheiro lá do comércio, sei lá, bater na porta do prefeito, do estado, sei lá. E fazer isso. Para depois, no final do ano, a molecadinha se apresentar, sabe? Tocando lá os instrumentos. Eu queria isso daí. Aí o presidente falou que não. O presidente Lula. O presidente Lula falou que eu tinha que presidir o sindicato. Então, eu terminei o mandato do meu antecessor, que saiu pela metade, porque ele se aposentou na Volkswagen. Ele tem uma regra lá que ele teria que sair. Então, eu terminei o mandato dele e fui eleito agora para um novo mandato. O mandato tem 3 anos.
Não é estatutário. Mas a gente tem uma prática lá de fazer no máximo 2 mandatos, para que sempre haja renovação. Então você pode ir até 2029. Não, eu termino em 2026 e aí passo para um outro. A ideia é essa, não está no estatuto, mas a gente trabalha com essa possibilidade sempre. Ah, você está no segundo mandato? Porque eu terminei, eu peguei pela metade o anterior. Sim, é verdade, você acabou de falar. Peguei pela metade o anterior. Sim. Então, a ideia é essa. As eleições é de forma direta, todos os trabalhadores que são associados do sindicato votam, mas nós temos eleições em 2 turnos. O primeiro turno se elegem os comitês sindicais, antiga comissão de fábrica. Então, na fábrica, para o cara ser presidente do sindicato, ele tem que ser eleito primeiro comitê, senão ele não pode ser. Então, o primeiro turno se elege os comitês sindicais e o segundo turno se elege o conselho e o presidente. Só pode ser presidente quem... Claro, eu não posso ser presidente do sindicato se eu não me eleger lá na minha fábrica. Nem minha fábrica me quer, como que eu vou ser? Então, em 2 turnos que acontecem as eleições. Quantas fábricas hoje estão... Quais são os centros de contratação que estão cobertos pelos sindicatos metalúrgicos? A nossa base territorial, na verdade, é São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E quantas fábricas estão ali, mais ou menos? Na nossa base tem mais de 5.000 fábricas. Se você contar, tem fábrica que tem 1 trabalhador. Mas está na nossa base, 2 trabalhadores. Aquelas oficinas pequenininhas são da nossa base. Então tem um número grande de empresas. O ABC não morreu, do jeito que o pessoal fala. 1/3 ainda da economia do ABC é oriundo da indústria. Ainda é 1/3? Porque o pessoal, o ABC morreu. Não morreu. E o trabalhador sindicalizado frequenta o sindicato? Ele vai, ele participa? Frequenta. Te dá muito trabalho? Não, eu gosto de ver o sindicato quando está muvucado. Você falou lá assim, no sindicato tem comissão. Lá tem comissão de mulheres, comissão dos negros, tem a questão dos jovens, das pessoas com deficiência, tem comissão de cultura. Eu gosto de ver quando está muvucado, quando está barulheira. Porque aí a reunião do pessoal da Volks no andar, lá no Celso Daniel, que é a escola de formação, está o pessoal da Mercedes quebrando pau. Eu gosto de ver isso aí. Eu não gosto de silêncio em sindicato. O sindicato tem que ter vida. Entendeu? Você enfrenta uma oposição? Não tem. Tem alguns questionamentos internos, mas eu não encaro oposição, Reinaldo. Não é uma oposição, não tem uma oposição de direita e nem de esquerda. Eu gostava quando tinha oposição de esquerda. Você gostava de ir lá enfrentar o PSOL? Não, porque os discursos eram legal. Ali era uma formação, sabe? A convergência socialista. Oxe, foi quando eu comecei. Então, e os discursos lá, sabe? Eu vi os oradores. Não. Sumiram? Eu gostava quando tinha os congressos da CUT que voava cadeira. Agora nem voa cadeira, voa mais. Eu gostava desse tempo. Isso é formação política. Entendeu? É formação. Adorava isso. Eu gostava de ir para os congressos da CUT para ver o couro comer. Não, porque os trabalhadores e papapá, e o outro não, porque o socialismo não, porque não sei o quê. A que você atribui uma certa... ali, então, essa coisa mais fria, mais... Eu me lembro que muitas vezes a gente fazia paralisações porque a gente queria diálogo. E não tinha. A gente ia negociar com uma empresa, não tinha diálogo. A empresa não recebia. Entregava uma pauta, não respondia. E a gente queria diálogo, seja com as empresas, seja com o governo. Eu acho que diminuiu a partir do momento que a gente conquistou o diálogo. Porque hoje em dia, a gente vai lá em Brasília, é recebido, como você disse. Hoje em dia, as empresas discutem com o sindicato investimentos. Né? Mas eu fiquei com uma curiosidade Então, aqui. acho que não tem um motivo. Ninguém gosta de fazer greve. Sim. Só faz quando não tem jeito. Eu não gosto de fazer greve, eu prefiro resolver no diálogo. Vocês são feitos alguns estudantes da USP, porque também não tem a menor importância mesmo, e agora vai arrumo confusão, não adianta. Né? E não tem a menor importância e ainda incentiva a extrema-direita que quer privatizar a USP. Vocês estão de parabéns, nunca vi uma greve tão inteligente. É uma greve asnal, né? Eu espero que acabe logo. Mas eu fiquei... Você vê minha capacidade de arrumar confusão? É boa também. Não, eu acho que é bom, isso engrandece o debate. Isso engrandece o debate. Eu acho legal isso aí. Mas eu fiquei curioso, a extrema-esquerda se desinteressou dessa militância mais sindical? Ela fica definitivamente lá
No campo das minorias, impedindo aula na USP e discutindo, cercando a universidade com cadeiras, o que eu acho inacreditável. Eu nunca fiz isso na Libilu, imagina. E mais no campo identitário, quer dizer, onde os trabalhadores estão, eles não estão. Não, na verdade, qualquer extremo, seja de direita ou de esquerda, é prejudicial. Nenhum trabalhador apoia extremo. Porque tem muito cuidado com isso, né? Porque a extrema esquerda, quando ela está no extremo, ela está muito próxima da direita. E a extrema direita também. Então, o extremo é perigoso. Já diz, é extremo. Isso não leva a nada. Entendeu? Então, dentro do movimento sindical, os trabalhadores perceberam que não leva a nada. Dentro da extrema esquerda, aonde que tem um sindicato que represente? Não tem. Talvez, eu nem digo extrema esquerda, pega lá o São José dos Campos, talvez. Pega um pessoal aí que fica gritando que nem um louco aí, sabe, jogando pedra na lua. Não, é um pessoal que joga pedra na lua, Renan. Tem que resolver, outra expressão irmão. boa. Qual que é a proposta? Para onde nós vamos? Qual é o futuro? Para onde nós vamos? Eu quero saber disso. E o ministro do Trabalho tem agido bem? O ministro do O Trabalho... Marinho é legal, hein? O Marinho é legal. O ministro Luiz Marinho é oriundo do sindicato. dos Nós metalúrgicos do convidamos ABC. já o Marinho para vir aqui? Vamos convidar agora. Convida o Marinho. Dá uma bela entrevista. Ô, o Marinho uma figura é legal. O Marinho sensacional. está debatendo bem esse negócio aí dos aplicativos, né? Ele está se esforçando nessa questão aí do financiamento do movimento sindical. Como é a tua relação com ele, É primeiro? boa, eu gosto do Marinho, pô. O Marinho, de vez em quando, ele dá... Eu falo assim... Não achei tão animada a sua expressão. Olha, Não, porque ele tem... eu percebi direito, vai. Pode reclamar, ele não tá vendo. Não, Maria é gente boa, Maria é fechamento. É que ele tem um lado equino. Equino? Dá uns coices de vez em quando. De vez em quando ele dá uns coices, mano. Ele é meio mal-humorado. Marinho de vez em quando dá. Mas eu gosto muito do Marinho, tenho muito carinho por ele. O Marinho passou alguns momentos difíceis no Se eu falar sindicato, um eu dia que estava eu junto gosto com muito de ele. você, mas você tem um lado equino, você vai achar que Não, mas você entendeu, né, o que é lado verdade. equino. Não, é um lado que dá uns coices de vez em quando, sabe? Mas eu gosto muito. E ele foi presidente em que período? Poxa, eu não lembro. 92, Eu sou péssimo de memória, cara. 92, foi isso aí mesmo. Mas Acho que o Marinho, ele ficou, se eu não me engano, 3 mandatos, eu acho. Lembra que eu falei que a gente normalmente fica 2? Ele ficou 3. Entendeu? Vicentinho, que é deputado, foi Que antes outra figura dele. incrível. Os companheiros. E cita quem... companheiro. Eu, quando era pequeno, lá no Rio Grande do Norte, não tinha brinquedo, brincava com os ossos. Eu me senti assim. Não vou nem colocar em votação. A sua imitação é muito boa. Vicentinho é uma figuraça. Vicentinho. O Meneghelli foi presidente do sindicato também, né? Jair Meneghelli, palmeirense. Foi presidente do sindicato, foi deputado. Continua com a cara brava? Rapaz, o Meneghelli é uma figuraça, mano. Ele é uma figuraça. É gente boa demais. Ele foi o primeiro presidente da CUT, né? O Jair Meneghelli. Sim. Então, Jair Meneghelli, Luiz Marinho, Vicentinho, o Feijó, tá no governo, né? Trabalhando com a Esther. Lá, Ministro tá lá. Esther Beck. O Sérgio Nobre. Fazendo reforma administrativa. Pensando em reforma Fazer reforma administrativa é dizer não para sindicato, né? Sim, claro. Em muitos Quero um aspectos. momento. Não dá. Ele tem que fazer isso, né? Em muitos aspectos, sim. A CUT, o movimento sindical, há muito tempo você tem esse debate já, diz assim, vive excessivamente do funcionalismo público. E a inserção no mercado, nas empresas privadas, é menor. E justamente por ter uma base grande no serviço público, na verdade, corre menos riscos, porque o serviço público protege mais os trabalhadores. Você acha que essa crítica procede? Primeiro, é verdade que a parcela considerável é dos servidores? Dentro da CUT, a maioria são trabalhadores rurais, eu acho que em primeiro, Tá. depois servidores. Tá. Pega, sei lá, aqui em São Paulo, a POSP é um grande sindicato. Sim. Né? Então, eu acho que isso não interfere, porque hoje o presidente da CUT é da iniciativa privada, que é um trabalhador na Mercedes-Benz, como eu. A vice-presidente Quem é o presidente da CUT? Sérgio Nobre.
trabalhador na Mercedes, foi presidente dos metalúrgicos da ABC. A Gilvândia é da iniciativa privada, que ela é de um banco, né? Então, a direção da CUT, hoje quem preside e a vice-presidência é da iniciativa privada. Eu acho que não. Eu acho que o movimento sindical, na verdade, tem que se ater para discutir o modelo de sindicato que existe hoje, que eu acho que a gente precisava discutir o futuro disso. Eu acho que não se sustenta do jeito que é hoje. Sabe, sindicato por cidade, por categoria profissional, por região. Uma fragmentação muito grande. Então, sabe, o meu sonho era fazer um sindicato nacional. Você acha que isso começa a ser discutido onde? Eu acho que tem que começar a partir dos próprios sindicatos, né? Você acha que há alguma chance? Porque o Brasil é o único país que tem uma central única e depois mais 5, né? 11. Não, então... Tem a central única e mais 5. Não, então, eu acredito que os grandes sindicatos do país têm que colocar isso na pauta. Não pode ter aquela vaidade. Para isso? A gente começou, Reinaldo, a debater essa criação do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Eu tenho que falar para o cara que ele não vai perder a sede dele lá. Sim. Sabe? Eu tenho que dizer isso para ele. Eu tenho que construir outro modelo de negociação. Sabe? É isso. O que não serve é isso. É que ele pensa que depois vão querer falar com você, porque você vem no grande sindicato, mas não vão querer falar com ele. Então, eu tenho que dizer isso. Eu tenho que criar uma política, por exemplo, para que a gente possa constituir uma direção desse sindicato e fazer o revezamento. Sabe? Enfim, mas só que o movimento sindical é difícil. Né? Porque se eu falo, poxa, o cara olha para a cadeira dele, ele pensa que vai perder a cadeira dele, né? E, finalmente, a questão sindical, minha última. Fica bom. Jornada, O programa é seu também. jornada de 4 dias, que está se debatendo muito por aí. De saída, eu noto um problema. Quer dizer, você tem alguns setores que... Por exemplo, os professores, por que eles vão trabalhar 5 dias? Esse 5º dia dos professores a gente tira. Esse é um debate que está em curso entre os trabalhadores ou não? É uma coisa lá Quando dentro. entra a questão do serviço público, cria essa dificuldade mesmo, né? Porque aí o cara fala, pô, mas meu filho só vai estudar 4 dias, né? Isso. Eu acho que tem que ser um processo, Reinaldo, sabe? Aonde que caberia isso aí hoje? Sabe, nas privadas hoje, nas empresas privadas, caberia. Antigamente se falava, quando a gente falava de redução por 40 horas, que as empresas iam perder competitividade. Hoje esse discurso não cabe mais. As empresas não vão, ao contrário. Claro. Sabe? Elas vão ganhar. Estão querendo tirar um dia da semana, né? Já estão pensando nisso. Por isso que é uma jornada de 4 dias. Jornada de 4 dias, que o Reinaldo estava falando. Então, eu acho que alguns setores cabem, que é os trabalhadores da saúde, né? Por então, exemplo, talvez... não pode. Então, mas aí, Reinaldo, eu vou... Porque teria de contratar muito mais, aí não tem dinheiro. Opa! Aí o governo falando que tem dinheiro para contratar, entendeu? É um debate a ser feito, porque isso pode gerar emprego, entendeu? Estou falando para o trabalhador ter a semana de 4 dias, não o hospital vai, sei lá, funcionar só 4 dias. Eu estou falando que o professor tem que ter 4 dias, não a escola, vai, sei lá. É um debate para ser feito. Eu acho que seria positivo na questão da criação de empregos. Agora precisa ver como é que faz para pagar, né? Precisa ter recurso aí, precisa falar lá com o ministro da Economia para liberar uma moeda para pagar esse povo aí. Ele não vai liberar. Ministro da Economia Tá raspando o tacho, tadinho. Ele não vai liberar. Não, nós estamos terminando. 90 minutos já se passaram. Caraca. Por incrível que pareça, parecem 5 minutos, mas porque o papo tá bom. Você disse, a última pergunta é a seguinte, você disse que conversa com Deus e todo mundo, né? 2 pessoas. Mas você passou um pedaço do seu mandato sob o governo Bolsonaro. E agora o governador do seu estado é o Tarcísio, da base do Bolsonaro. Não tem problema, não. Como é que foi ser presidente dos metalúrgicos, tão ligado ao Lula, enquanto o Bolsonaro era presidente e agora com o Tarcísio Conversou governador? com ele? Eu fui lá, Reinaldo. Ó, Você falou com o Bolsonaro? Não. Ó, eu fui lá... Eu dei a mão pra você? Eu fui companheiro. Ó, Gosto muito a de fonte você. fechou, não fechou? Fechou. Aí nós fomos lá em Brasília, né? Uhum. Aí o presidente estava viajando. Claro. Ficou o vice. O vice General estava Mourão. como presidente. General Mourão. Senhor Mourão, muito agradecido por nos ceder um tempo.
questão do fechamento da Ford, muito nos preocupa, a questão dos empregos na cadeia, e pá, e arrecadação, e pá, e pá, e pá. Ficamos lá 3 horas lá falando com o maluco. Ele falou, a economia cuida disso, isso é problema de mercado. Ah, nem aí. Nem aí. É que se lasque. Vamos falar da reforma da Previdência com o senhor Mourão. Senhor Mourão, poxa, a questão da Previdência, o trabalhador precisa aposentar, pá, 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 pá. Vocês vieram no lugar errado. Vocês têm que conversar lá no Congresso. Converse com seus representantes. Vem aí. O Tarcísio aqui, governador de São Paulo, isso que eu estava dizendo para vocês, que a gente quer trazer investimentos para São Paulo. Sabe, quer trazer entrantes, novas fábricas, gerar emprego, arrecadação e tal. Mas tem um impeditivo, aqui o ICMS é muito alto, né? Aí fomos na Casa Civil, aqui do governador de São Paulo, para colocar essa preocupação, trazer propostas e tal. Foram educados conosco. Foram educados. Olharam, receberam, pediram para que a gente mandasse alguns documentos que nós vamos enviar, porque o diálogo, acima de tudo, tem que prevalecer o respeito. Não é porque é de um outro partido, ele é governador e foi eleito. Eu tenho que conversar com ele, e eu vou conversar. Porque eu quero trazer investimento para cá, e espero que ele queira também. A gente faz junto, pô. Você está dizendo que a recepção, no caso do Tarcísio aqui, foi muito mais fácil. Muito melhor. Educado, sabe? Oferece café, mano, pra você quando você chega. Água. Foi legal isso aí. O Mourão nem um cafezinho rolou? Esquece isso aí. Não tem nada disso aí, não. Genial. Lá não tinha, porque ele não estava nem aí, gente. Sabe o cara tá preocupado com o pessoal meio de uma montadora no país? O negócio deles era plantar soja, milho, matar índio e derrubar árvore, pô. Era só isso. Tá preocupado com a indústria? Ainda mais de uma besteira. Aí que se lasque mesmo. Você gostou? Daqui? Dessa entrevista? Adorei, poxa, adorei. Maravilhoso. Obrigado, Ó, obrigado. reiterando aqui, assim, ó. Ó, Muito bom, dá obrigado. like, se inscreva no canal, tá certo? Tá vendo? Uma entrevista é melhor do que a outra, é isso aí. Obrigado. Obrigado.